Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Jesus acalma tempestades. Em Lucas 8, no versículo 22 em diante, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Essa palavra é muito eficaz para os dias que nós estamos vivendo. Tempestades não significam que Deus está ausente. A presença da tempestade não significa que Deus está ausente. Ele está do nosso lado. De repente, você acordou, você não tem mais aquele emprego que você tinha, você está passando por um problema de saúde, está passando por um problema familiar. São tantas tempestades que podem vir abater o nosso barco, o barco da vida. Hoje em dia, nesses dias de pandemia, o mundo inteiro está passando por tempestades. Mas Deus, ele não está alheio a essas tempestades. Duas perguntas, que os discípulos fizeram. Primeiro, eles perguntaram se o mestre não estava preocupado com aquilo que eles estavam passando. E depois eles perguntaram: quem é esse que até o mar e a água obedecem? E Jesus fez uma pergunta para eles: onde está a sua fé? Então, muitas vezes, a nossa urgência para resolver um problema, ela se torna um problema. Ali, os discípulos ficaram apavorados com aquela tempestade e eles acharam que o fato de Jesus estar dormindo significava que Jesus não estava prestando atenção nos problemas dele. Ei, Jesus está prestando atenção no teu problema financeiro, no teu problema familiar. Ele está prestando atenção em tudo que você está passando nessa tempestade. E Jesus estava descansando, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é a paz. Paz não significa você não ter problemas, mas você ter paz significa você estar no meio da tempestade e estar confiante que Jesus está cuidando de todas as coisas. Ele é o príncipe da paz. A paz, ela não significa a ausência da tempestade. No meio da tempestade, você crê que Jesus está ali com você, prestando atenção no teu problema. Ele está prestando atenção nos nossos problemas hoje. E Jesus pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Então hoje eu pergunto para você, se você está aflito, perguntando: onde está Deus? Onde está Deus nessa pandemia? Mestre, você não está percebendo que o mundo inteiro está afundando? E Jesus responde para nós com uma pergunta: aonde está a sua fé? A sua fé está nos médicos? A sua fé está nos governos? A sua fé está no dinheiro? A sua fé está no amor físico? A sua fé está nas coisas deste mundo? Então você vai perecer. Mas se a tua fé estiver naquele que dorme no meio de uma tempestade, porque Ele é a própria paz, então você vai vencer. Então a primeira coisa para você meditar hoje é aonde eu tenho colocado a minha fé. Jesus, Ele deu ordem para a tempestade, para aquelas águas. Por quê? Porque Ele é o mestre dos mestres.
A natureza, ela tem que se submeter ao Criador. Então, tudo isso que você está passando, talvez são coisas maiores que você, mas não são maiores que Deus. Os discípulos se perguntaram, quem é esse? Então, muitas vezes nós estamos passando por problemas, não temos paz na tempestade, porque nós não temos a noção total de quem é o Deus que nós cremos, quem é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é aquele que a criação obedece, porque Ele é o Criador. Quando Ele dá uma ordem para a criação obedece, porque Ele é maior que a criação. Então creia que Deus é maior do que tudo isso que você está passando nesse momento, que eu estou passando, todos nós estamos passando, mas nós temos que crer que Deus é maior. O poder dele está acima das leis da natureza, o poder dele está acima de leis, de governos, está acima de todas as coisas. Para finalizar, eu quero que você tenha a certeza que essa tempestade, ela não vai te abater. Por quê? Porque existe uma promessa. É uma das partes que eu mais gosto dessa história, porque logo no primeiro versículo que eu li, Jesus disse assim: passemos para o outro lado do lago. Então, Jesus já tinha determinado, antes de entrar no barco, que eles iriam chegar do outro lado. Isso significa que já havia uma promessa. Então você pode descansar, porque apesar da tempestade, apesar de você achar que Deus não está vendo o seu sofrimento, apesar de muitas vezes você não ter certeza de quem é esse Deus que está no controle de todas as coisas, existe uma certeza, existe uma promessa. Ele te deu uma promessa, Ele nos deu uma promessa. Ele inúmeras vezes disse para não desanimarmos, porque nós iríamos vencer juntamente com Ele. Passemos para o outro lado. Antes do mestre pisar no barco, Ele prometeu que aquele barco ia chegar do outro lado do lago. Então, em nome de Jesus, Ele te pergunta hoje: aonde está a tua fé? Não tenha medo. Lança fora esse medo que te paralisa, esse medo que te desanima, e confia, porque Jesus, antes de entrar no teu barco, Ele disse: você vai chegar do outro lado. Confie nessa promessa. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Aquele que acalma todas as tempestades está conosco. Então Deus abençoe todos vocês. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você sempre ficar sabendo das novidades, e você pode também curtir este vídeo que vai nos abençoar muito. Até a próxima!